Então, o que que você pensou, cara, para Olá, entrevista? ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? Conversando, debatendo, né? Falando, né, sobre diversos temas que precisam ser conversados aí pela classe trabalhadora e também por diversos setores aí da nossa esquerda. E no dia de hoje, né, às 19 horas, dando continuidade aqui à nossa programação, nós do Mesa de Debates vamos conversar aqui um pouco mais sobre sindicalismo e política nacional, né, frente a essa nova conjuntura que nós estamos vivendo. E também falar de algumas lutas, ou falar novamente de algumas lutas, como por exemplo a luta dos metroviários de BH. E para falar desse tema, eu convidei aqui o Pedro Vieira, ele que é metroviário e militante aí da Unidade Popular. Então, Pedro, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, primeiro, boa tarde, Guilherme, boa tarde aí a quem acompanha o canal, agradecer o convite. Eu sou Pedro Vieira, eu sou diretor do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, sou militante do movimento Luta de Classes, que é uma corrente sindical que atua aí de norte a sul do país, e sou filiado à Unidade Popular, que é o mais novo partido de esquerda que surgiu no nosso país. Então, estou aí, já iniciei minha militância no movimento estudantil, agora atuo no movimento sindical já há alguns anos e estou aí à frente dos sindicatos metroviários junto com outros companheiros e companheiras de luta, principalmente agora devido a esse ataque, né, à privatização do metrô, a gente tem travado diversas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pedro, eu queria que nós aqui do Mesa de Debate já entrevistamos aí uma pessoa do Sindicato dos Metroviários sobre esse tema, mas eu queria que você desse a sua opinião ou a sua avaliação, né, sobre essa questão. Como que você avalia, né, esse ataque contra os metroviários e contra a população de BH? E também, né, como que você avalia a posição, a postura do atual governo em torno desse ataque do governo Lula? Então, beleza. A gente tem uma resposta longa ou resposta curta. Eu vou tentar ir no meio termo, para não ser simplório nem me alongar muito. Eu Essa acho que só pode alongar. eu acho que essencialmente a questão, ô Guilherme, a discussão é sobre o projeto de mobilidade que o país, que os governantes querem para o Brasil. E o que a gente percebe é que o transporte metroviário ele vem há mais de décadas sendo esquecido, né? Prefere-se investir em rodovias, investir no transporte, né, nos ônibus e tudo, do que pensar as ferrovias, os metrôs, né? Tanto para as cidades quanto para os transportes intermunicipais e interestaduais. Então, o que mais nos chama a atenção nessa questão da privatização do metrô de Belo Horizonte é que o que está sendo pensado com a privatização é um projeto muito ruim. E não é porque eu sou do metrô, não. Basta estudar o edital. Para quem não conhece Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma capital grande, né? São 2 milhões e 200 mil habitantes. Mas se a gente considerar a região metropolitana de BH, são mais de 6 milhões. E o transporte rodoviário é um caos, muito caro, muito lento. Os trabalhadores, né, os rodoviários aí recebem muito mal, pouco direito. Então, tanto os trabalhadores do setor rodoviário quanto a população sofrem. Assim. E a gente enxerga o transporte metroviário como uma alternativa para aliviar a mobilidade das cidades. Se a gente tivesse o metrô expandido para várias regiões de Belo Horizonte, com certeza a vida da trabalhadora e do trabalhador seria muito melhor. A gente gasta, às vezes, horas e horas muito valiosas do nosso dia para se deslocar. Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar passagens caras. Então, o transporte público com qualidade facilita muito a vida do nosso povo, né? Porque a gente pensa, às vezes, a mobilidade para ir e voltar do trabalho, mas também a mobilidade urbana que garante acesso a outros direitos. Se você passa mal na sua casa e precisa ir em um hospital, você precisa ter um transporte para te levar até lá. Se você quer ir num estádio com a sua família ver um jogo, ou num teatro ver uma peça, ou num shopping ver um filme, enfim, você precisa do transporte. Então, assim, é um serviço essencial que liga outros
serviços e outros direitos da população. E o que a gente percebe é que, na verdade, essa é uma política nacional. Entra governo e sai governo, mantém-se essa política de desmonte das ferrovias. Uma prova disso é que a CBTU-MG foi privatizada, a assinatura do contrato foi em 23 de março, e as outras unidades da CBTU permanecem no Plano Nacional de Desestatização. Elas foram colocadas pelo Bolsonaro no PND e o governo Lula manteve essas empresas. Então, o governo novo tem o objetivo de privatizar mais empresas públicas pelo país. A própria Transurb também, que opera o metrô na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também está na mira da privatização. Aí você vai para o estado de São Paulo, tem o Tarcísio dizendo que vai fechar e acabar com a CPTM pública. No Rio de Janeiro, a Supervia está querendo entregar o contrato, porque a empresa privada não consegue gerir. Aí você vai no DF, o Ibanez Rocha querendo privatizar o metrô. Então, assim, existe um projeto nacional de desmonte das ferrovias e serviços de empresas metroviárias. E a gente precisa discutir isso, né? Discutir, na verdade, uma solução que seja acessível à população, né, e que permita ao povo ter o direito de viver preservado. No caso de Belo Horizonte, né, o que aconteceu exatamente? Desde 2021, o Bolsonaro, com o apoio do Romeu Zema, que é o governador aqui de Minas Gerais, que sempre foi um aliado do Bolsonaro, e mesmo após as eleições do Lula, né, quando o Bolsonaro voltou ao Brasil, o Zema fez questão de ir lá cumprimentá-lo, né? Então, o Zema é um dos grandes aliados que o Bolsonaro construiu, né? E os dois tocando uma política antipovo. Os dois planejaram esse edital. O que o edital prevê? A construção de uma linha que liga uma região de Belo Horizonte, né, que é a região Barreiro, que é uma região populosa que precisa de fato de um avanço na mobilidade, a linha que já existe. O problema é que para construir essa linha foi passado para a iniciativa privada 3,2 bilhões de reais. 2,8 bilhões do governo federal e 436 milhões do governo estadual. E esse dinheiro do governo estadual, inclusive, é um dinheiro ilegal, porque eles pegaram a multa que a Vale pagou, né, pelo crime de Brumadinho, do rompimento da barragem, e usou esse dinheiro de forma ilegal para financiar a privatização do metrô. Aí você pega 3,2 bi da iniciativa do governo e passa para a iniciativa privada. O que a gente defende é que a expansão deveria ter sido pública, né? Uma vez que a CBTU tem corpo técnico competente e é o próprio Estado que está financiando a obra. Outro absurdo também é o valor a qual a empresa foi vendida. O BNDES, em 2022, avaliou que o patrimônio da CBTU é de mais de 750 milhões. E isso sem considerar as centenas de imóveis que a CBTU tem por todo o estado de Minas Gerais. Porque a CBTU, na verdade, ela foi criada depois da privatização e a extinção da rede ferroviária, nos anos 80 e 90. Então, a CBTU herdou vários imóveis que eram da rede pelo país. E aqui em Minas Gerais herdou vários imóveis. Esses imóveis não estão na conta dos 750 milhões. Então, esse estudo, né, que valorou a CBTU em 750 milhões, ele ainda é um estudo tímido. Aí você pega essa empresa com esse valor, 750 milhões, e ela foi vendida no dia, né, o leilão foi dia 22 de dezembro do ano passado. A oferta que o Grupo Comporte deu foi de 25,7 milhões, na verdade. 25,7 milhões. Isso representa 3% do valor da empresa, que foi o próprio governo que avaliou. Então isso é outro absurdo, pô. Imagina, você tem uma casa aí, um lote que vale 100 mil reais. E aí eu chego e dou uma oferta de 3 mil reais no seu lote. Você vai rir na minha cara, né? Você vai me mandar andar, porque é ilógico vender algo por 3% do valor, né? Seja qualquer coisa. Então, esse é um outro absurdo. Outra questão também que é grave. As obras de expansão, elas podem durar até 30 anos. Então, não significa que o metrô vai ser construído para 1 ou 2 anos, né? O Grupo Comporte pode fazer a obra em até 30 anos. E aí, cara, diante de todos esses absurdos, que a categoria vem lutando. E a gente vem tentando. E às vezes, né, parece que é uma luta só pela manutenção dos nossos empregos, que a gente luta só por nós. Mas não. Além de tudo isso que eu falei, e de ser dinheiro da população, de todos os brasileiros,
utilizado de uma forma ruim, a gente tem um impacto da privatização na tarifa. A tarifa do metrô aqui de BH é R$ 1,80. Foi por mais de 12 anos esse preço. Começou a discussão de privatização, a tarifa foi para R$ 4,50. Quando era R$ 1,80, a gente transportava, em média, mais ou menos 230 mil pessoas por dia. Com o aumento da tarifa, hoje em dia, a gente transporta 105 mil pessoas apenas. Então, você vê que com a privatização do serviço, vai vir um aumento da tarifa, porque no edital está previsto que todo mês de março a tarifa sobe, conforme o IPCA, né, conforme a inflação, e com os aumentos gradativos da tarifa, a gente vai ter cada vez mais, né, a evasão, menos pessoas conseguindo pagar pelo serviço. E aí fica aquela discussão, né? Para não ter aumento da tarifa, tem que ter subsídio do Estado. Aí o Estado tem que financiar a empresa privada. Então, se o Estado é que subsidia a passagem, se o Estado é que paga a expansão, se o Estado que garante tudo, por que a iniciativa privada está nisso? Por que você tem a necessidade de uma empresa privada gerir, se o Estado que custeia tudo? Então, é uma venda absurda, assim, né? Acho que nada justifica. A única coisa que faz sentido para nós é que o governo anterior pensou esse projeto para beneficiar o empresário, né? Para beneficiar o setor privado e, de fato, dar, né, um patrimônio do povo, uma empresa essencial para a vida dos trabalhadores, para garantir o lucro aí dos já bilionários, porque quem fez a compra da CBTU, inclusive, foi o Nenê Constantino, né? A família Constantino, dono do Grupo Comporte. E família essa que tem um patrimônio estimado em mais de 5 bilhões de reais, né? Então, esses bilionários ficam de olho nas empresas públicas e o metrô foi a bola da vez para ficarem ainda mais ricos. E utilizam o Estado, né, para conseguirem aprovar e garantir esses absurdos aí. Então, um pouco esse cenário, espero que eu tenha conseguido explicar bem, mas acho que não tem justificativa para o que aconteceu, a não ser esse acordo escroto, né, entre Estado e iniciativa privada. Certo, mas acho que não ficou muito claro, você não colocou aí a posição do atual governo, né, que reverteu algumas privatizações, mas na questão do metrô, né, de BH, né, não reverteu. Como que você vê isso? Então, Guilherme, a verdade é que o metrô de BH, essa não é a primeira vez que eles tentam privatizá-lo. E, inclusive, por 2 ou 3 vezes, nos primeiros governos do PT, né, as primeiras vezes que o PT teve na presidência, uma vez durante o governo Lula e uma vez no governo Dilma, tentou-se privatizar o metrô de BH. Só que na ocasião não aconteceu. E dessa vez, infelizmente, a categoria, junto com o movimento popular, não conseguiu segurar. Então, essa tentativa de privatização do metrô já vinha de alguns anos, assim. E quando eu digo que o governo mantém no PND a Transurb e a CBTU, porque a CBTU tem operação em 6 estados, que foi privatizada só a operação da CBTU em Minas Gerais. Eu acho que isso sinaliza para a crítica que eu apontei logo no começo, assim, que o governo constrói um projeto de mobilidade urbana que é ineficiente. Quando ele sustenta as privatizações das empresas metroviárias, ele sinaliza para esse mesmo erro que o Bolsonaro cometeu. E a verdade é que, no caso de Belo Horizonte, o governo poderia ter suspendido o leilão, porque o leilão aconteceu 22 de dezembro, mas ele foi homologado, né? 22 de dezembro, governo Bolsonaro. Mas ele foi homologado dia 26 de janeiro e a assinatura final do contrato foi dia 23 de março. Então, quer dizer, o projeto começa com o Bolsonaro e o Zema, mas ele termina com a assinatura do Aloysio Mercadante, então presidente do BNDES, por indicação do atual governo. Então, não dá para dizer que não houve responsabilidade do atual governo. A categoria se sente entristecida e traída, né? Porque a gente esperava uma resposta diferente, mas a gente também não está totalmente derrotado e desistente, assim, né? A gente segue cobrando do governo que reverta, né? Ainda existe espaço para reverter essa situação, existe espaço, por exemplo, para transferir os empregados para outros órgãos públicos e evitar a demissão de 1.600 trabalhadores.
existe espaço até para reverter todo o processo de privatização, porque erros existem no digital. Além desses ataques que eu falei aqui, né, aos trabalhadores e à população, a gente tem uma série de erros técnicos no digital que, no nosso ponto de vista, justifica a anulação do contrato. E além dessas tentativas, né, a gente tenta também, na justiça, reverter todo esse processo. Agora, estou falando disso tudo, né, desse resumo da situação, mas a categoria também fez uma série de lutas, né? A gente não foi privatizado sem lutar e tentar reverter esse quadro. Então, só no ano de 2023, né, foram 40 dias de greve. Uma primeira greve de 32 dias, que foi de 14 de fevereiro a 17 de março, e uma segunda greve de 8 dias, que foi de 28 de março a 5 de abril. Então, assim, e greves com paralisação total, né, do metrô, com adesão altíssima da categoria. Então, a gente lutou muito, né, e a gente fez essas greves justamente para mostrar ao governo que o caminho da privatização não resolveria o problema de mobilidade urbana, que vai agravar, na verdade, esse problema, e que a privatização vai ser responsável pela demissão de 1.600 empregados. E a categoria também tem sido muito atacada, né? A gente, durante esse período todo de greve, o sindicato foi multado R$100 mil por dia, né? Era a multa para que a justiça, de certa forma, intimidasse o sindicato e fizesse com que o sindicato parasse a greve. À medida que a gente não pagou a greve, a multa subiu para R$200 mil por dia. Depois a gente teve a justiça determinando, né, que fosse descontado das contas do sindicato R$1.200.000 por conta desses vários dias de greve. Quando a justiça não encontrou esse dinheiro nas contas do sindicato, as contas foram bloqueadas e o carro do sindicato foi penhorado. Isso tudo lá no mês de março, né, antes da privatização. E a categoria firme em greve. E aí veio, inclusive, mais tentativas de ameaça, né? A empresa chegou a pedir na justiça o bloqueio das contas pessoais dos diretores do sindicato. Mas isso a justiça não determinou. E aí a gente passou por todo esse movimento de greve, o sindicato até hoje está com as suas contas bloqueadas, o carro do sindicato que foi penhorado deve ir a leilão nas próximas semanas, as contas, enfim, e o sindicato sem renda, né? A gente teve que fazer campanha com outras entidades para conseguir tocar a nossa luta. E para piorar, né, esse mês de maio a gente foi surpreendido com o corte do salário dos trabalhadores. Essa é a forma que a Comporte está tratando os empregados, né? Os trabalhadores que fizeram greve aí, esses 40 dias de greve, estão sem nenhum salário para o mês de maio. Sem salário, sem ticket, sem plano de saúde e sem a recarga do cartão de transporte. Então, quer dizer, a gente tem sido alvo de uma série de ataques, tanto da empresa que comprou o metrô, quanto dos governos, mas seguimos em luta. Assim. Eu acho que esse é um aspecto importante. Assim. A categoria, em momento nenhum, baixou a cabeça e a gente continua essa pressão em cima do governo, cobrando a oposição. E sexta-feira a gente vai ter uma assembleia, inclusive, se a Comporte não reverter os cortes de salário, é possível que a gente reinicie o movimento de greve, então a gente segue nessa luta, né? Ainda dessa questão, né, como que tá a campanha pelo direito de greve? Porque isso é um ataque, né, ao direito de greve, que é um direito, inclusive, constitucional. Pois é, esse é um debate importante, né? Porque a Constituição garante o direito de greve, mas, ao mesmo tempo, existem uma série de outras formas, né, de se atacar os grevistas. Eu falei de algumas, né? O transporte público, né, foi definido como serviço essencial. E aí, por isso, você não pode fazer uma greve com paralisação total do serviço. Você tem que garantir pelo menos 30% dos metrôs, dos ônibus, enfim, do serviço de transporte. Agora, todas as vezes que a gente vai para a justiça negociar uma escala de greve, sempre é pedido para a gente fazer 70%, 80%, né, 90% da oferta de serviço.
A gente nunca teve nenhuma decisão da Justiça, dos tribunais regionais do trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho, nenhuma decisão que nos desse o direito de fazer uma greve com só 30% da oferta do serviço. Então, você fazer uma greve que se oferta 80% dos serviços do metrô, invalidar o movimento de greve. E aí, quando a categoria, né, faz algo mais radical, uma escala de greve mais radical, ou paga todo o serviço, aí a justiça vem para pesar a mão, assim, né? Então, de certa forma, essa lei que dá o direito à greve, em vários momentos também ela cerceia o direito à greve, né? Porque ela tenta colocar regras no movimento, quando, na verdade, a organização da greve cabe aos trabalhadores. Os trabalhadores definem a escala, a forma, a maneira, enfim, isso cabe aos trabalhadores. E o que a gente vê também é uma contradição, né? Porque no caso da CBTU, na hora de fazer greve é um serviço essencial. Não pode parar, né? Enfim, todo o esforço para manter o serviço rodando. Mas na hora de investir na empresa, quando a empresa era pública, não tinha esse mesmo esforço. A CBTU viveu mais de 2 décadas de sucateamento. Teve ano que o orçamento público para a CBTU, anual, foi de 200 milhões. Para arcar com todas as despesas da empresa em Belo Horizonte, 200 milhões. Aí, quando vai discutir privatização, passa para a iniciativa privada 3,2 bi. Porra, com esses 3,2 bilhões na mão da CBTU pública, a gente reformava a linha 1, fazia a linha 2 e a linha 3. Fazia uma obra maior e melhor do que essa que a Compost vai fazer, com toda certeza. Então fica essa discussão sobre o direito à greve, quando, na verdade, a gente tem em vários momentos a justiça cerceando o direito à greve dos trabalhadores, assim, criminalizando o movimento. Então a gente tem que fazer, de fato, essa análise, assim, né? E outra coisa é a própria atuação que o sindicato faz com a população, né? Porque a gente, o tempo todo, trabalha para ganhar os usuários do metrô e a população em geral para o nosso lado. Porque a narrativa aqui não foi simples, não foi fácil, né? O governo Zema gastou muito dinheiro, inclusive com propaganda, defendendo a privatização do metrô e colocando uma falsa contradição na jogada, né? Dizendo que só poderia ter expansão do metrô se tivesse privatização. Mentindo para a população, no sentido de que ou privatiza ou expande, quando essa contradição, na verdade, não existe. Se esses 3,2 bi vêm para a CBTU pública, a gente faria as obras. Então é uma situação complicada essa dos ataques ao movimento de greve. Isso não é exclusividade do metrô. Várias categorias são atacadas, né? A gente teve um caso aqui, por exemplo, dos petroleiros, que a justiça chegou a determinar a multa diária de R$1 milhão. Então tudo isso é para tentar impedir, né, a organização dos trabalhadores. Mas acho que, independente de qualquer pressão, quando os trabalhadores estão convencidos da política de enfrentamento aos ataques, quando tem um sindicato organizando as lutas, é possível manter o movimento de greve independente dessas ameaças, né? Porque se não fosse possível, nós não teríamos feito esses 40 dias de greve, porque desde o primeiro dia a justiça estava criminalizando a nossa greve. Certo. Pedro, por que eu comecei, né, essa live falando sobre essa questão e perguntando sobre a questão do governo Lula, né? Porque acho que a gente precisa discutir aqui agora, eu gostaria que você respondesse, qual que deve ser a relação que o movimento sindical tem que adotar com o governo? Tem que ser uma relação de apoio ou uma relação independente? Olha, a gente já viu esse erro acontecer no país, né? Nos primeiros governos do PT, a gente teve vários dirigentes sindicais que saíram das entidades sindicais e foram ser governo. Foram para ministérios, secretarias, foram ocupar espaços institucionais. E o que a gente viu foi um enfraquecimento do movimento sindical. Então, sindicato é sindicato, governo é governo. É óbvio que as coisas se relacionam, né? Uma coisa interfere na outra, mas nós não podemos, inclusive, acreditar que o governo vai resolver todos os problemas dos trabalhadores sem pressão, sem luta, sem greve, né? Existe uma contradição posta na sociedade, que você tem do lado os patrões e dos outros empregados, e os interesses dessas duas classes, elas são contraditórias. O governo pode tentar agradar os dois lados, mas isso é impossível. Determinadas medidas que precisam ser tomadas, elas não são vistas de forma positiva para os dois lados, né? Por exemplo,
Vamos discutir redução de jornada de trabalho no Brasil? Discutir a redução para 30 horas? Acho que é uma discussão necessária. Qual patrão vai bancar esse debate? Então, o governo tem que tomar uma posição. Ou fica do lado dos trabalhadores, reduz a jornada de trabalho sem redução do salário, ou fica do lado do patrão e mantém a jornada de 44 horas. Estou dando um exemplo que pode parecer simples, mas só para ilustrar que existem interesses que são antagônicos. E aí, se não é o movimento sindical, o movimento popular, para levantar essas bandeiras, a gente, acreditar que os governos vão fazer tudo e vão dar os avanços que a nossa classe precisa sem que haja luta, eu acho que historicamente já se mostrou um caminho errado, né? Então, é óbvio que os sindicatos definem, em parte, a política e o movimento popular como um todo. Se a gente não tivesse, no segundo turno, por exemplo, uma parcela significativa do movimento sindical e popular na rua fazendo campanha para o atual governo, talvez a eleição poderia ter um resultado diferente, porque foi uma eleição apertada. Então, a ação do movimento popular organizado foi importante na eleição do governo. Agora, se esse mesmo movimento popular atua de forma a blindar o governo, a gente vai viver uma série de retrocessos. Né? Nós temos que também entender que as nossas bandeiras, elas precisam ser defendidas, independente de quem está à frente do governo, quem está à frente da empresa, enfim. Os interesses da classe vêm acima de qualquer outra coisa. Certo, você disse aqui, né, que é preciso lutar para arrancar esses direitos, que o governo em si não vai, né, ceder esses direitos para os trabalhadores. Os movimentos sociais, o movimento sindical está fazendo isso de fato na sua avaliação nesses primeiros meses ou não? Olha, Guilherme, eu acho que, bom, a gente tem um movimento sindical no Brasil muito morno, né? É preciso ter mais sangue no olho para defender os direitos dos trabalhadores. Se o movimento sindical tivesse mais disposição de luta e mais capilaridade, mais condição de organizar a classe, a gente não teria passado, né, pela aprovação da terceirização restrita, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? A gente teria impedido essas mudanças. A gente poderia estar, inclusive, numa ofensiva, cobrando do governo, por exemplo, um aumento real do salário mínimo, cobrando, né, redução da jornada de trabalho, cobrando reestatização das empresas públicas e fim das privatizações. Só que, infelizmente, o movimento sindical no Brasil, né, ele perdeu essa disposição de luta. Assim. A gente pode fazer, por exemplo, uma análise do que foi os dois últimos governos, o governo Bolsonaro e Temer, por exemplo. Né? O movimento sindical, qual foi a greve geral que a gente construiu nesse período? Durante o governo Temer, se não me engano, em 2016, né? Lá em março de 2016. Mas, depois desse período, qual foi a grande luta capitaneada pelo movimento sindical no Brasil? Quando o governo Bolsonaro, por exemplo, atacou a educação, a gente viu o tsunami de educação, milhões de estudantes na rua. Quando a gente viu isso por parte do movimento sindical? Mas eu acho que, enfim, além de reclamar da apatia, né, a gente precisa também se organizar e fazer. Né? Não basta a gente reclamar do nosso sindicato, da nossa central, da nossa federação, nós temos que nos organizar, os trabalhadores que têm essa consciência, né, discutir nas suas bases, convencer os colegas, organizar, estar no sindicato e disputar, né, a direção do sindicato, disputar os caminhos que cada sindicato define, assim, né? Se o seu sindicato, né, você que está nos ouvindo, se o seu sindicato está numa política equivocada, mais do que reclamar, se ferir, organize seus colegas, monta uma oposição e vamos para cima, porque nós precisamos mudar os rumos do movimento sindical. Óbvio que isso não é simples, mas é necessário. Falando em oposição aos sindicatos, né? Oposição ao sindicato não, oposição à direção, né, sindical, que a gente não se opõe ao sindicato sem a direção. Queria perguntar para você o seguinte: qual que deve ser a relação, né, que se deve tomar, por exemplo, com direções do sindicato que são mais alinhadas ao governo? É uma relação de aliança, uma relação de crítica? Porque, por exemplo,
Aí vai uma questão mais polêmica com a própria Unidade Popular, é que, por exemplo, enquanto teve outras correntes de esquerda fizeram uma chapa para o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a Unidade Popular acabou ficando com a CUT. Né? Qual que deve ser a relação, né, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda com esses setores aí que blindam, né, o governo Lula e o governo PT? Bom, eu acho que essencialmente a gente tem que ocupar os espaços que nos permitem avançar a luta dos trabalhadores, né? Então, se o sindicato não está no melhor caminho, como eu disse, acho que cabe à categoria se organizar, avaliar, enfim, ir para cima nas disputas. Não acho que... Acho que a melhor forma de trazer esses sindicatos para o lado da luta é propor as ações mesmo e levantar essas contradições. Por exemplo, o sindicato, o que a gente viveu no nosso sindicato. O nosso sindicato, no segundo turno, fez campanha para o governo Lula, né? A gente foi às ruas para que o Lula derrotasse o Bolsonaro. E a gente se sentiu traído pelo governo. O que a gente tem feito? Cobrado. Esse é o mote da nossa principal campanha hoje, né? Opa, estou com a camisa errada, achei que eu estava com a camisa, que é Presidente Lula não demite os metroviários. Essa aqui é outra, que eu uso a da campanha todo dia, que eu achei que eu estava com ela. A gente está nessa campanha, Presidente Lula não demite os metroviários. Essa é uma decisão nossa, assim, e a gente vai cobrar desse governo. E, enfim, pode ter algum outro sindicalista que torça o nariz para a gente e acredito que a gente não deve fazer essa luta. A gente encontra alguns, assim, de outras categorias, enfim. Mas a gente não se baliza por eles. O que a gente tem feito é exigir, né, na luta diária, levantando as nossas bandeiras e jogando essa contradição para o governo. A gente não vai deixar de fazer greve porque é o governo PT, né? Então, assim, o MLC em vários estados compõe com a CUT, a gente já tem alguns sindicatos junto com a CTB, junto com a CSP. Acho que cada realidade precisa ser avaliada, assim, né? Então, você falou aí do Sindicato Metroviário de São Paulo. Precisa fazer uma análise, assim. Talvez até convide um companheiro, então, que atue nessa base, né, para fazer essa análise de forma mais precisa, que vai ter mais elementos do que eu. Mas o que a gente enxerga a gente tem que estar nos espaços que nos permite fazer avançar a luta. E como, então, levantar esses debates? Proposções mesmo, ir para cima, independente de quem está no governo. Assim. A gente não é porque é o Lula presidente que a gente aqui no Sindicato Metroviários de Minas Gerais deixou de fazer qualquer ação. Assim. Fizemos, por exemplo, um ato na porta do Palácio do Planalto, né? Levamos lá uma caravana e fizemos um ato na porta. No segundo ato que a gente foi fazer, a gente foi impedido pela polícia do DF de chegar até a porta do palácio. Mas não é porque está o Lula lá que a gente vai deixar de fazer, enfim. Acho que é essencialmente isso. E a gente busca estar nos espaços de luta, né? Nos espaços de direção do movimento. Então, não acredito que estar, por exemplo, né, junto com determinados sindicatos, determinados grupos políticos vai anular a nossa política. Um exemplo disso é o 1º de maio, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente conseguiu articular o 1º de maio unitário. E construímos com vários movimentos, com vários sindicatos, inclusive com a CUT, com outras centrais. Tem momentos que é possível caminhar em conjunto. Agora, a gente não vai nunca abrir mão das nossas pautas, das nossas defesas, independente de quem esteja do outro lado. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. E como que foi o 1º de maio aí em BH, ô Pedro? Porque em São Paulo, né, se cogitou a presença do Tarcísio de Freitas, né, e de gente como do Arthur Lira. E eu particularmente ontem eu estava em São Paulo, né, por razões particulares, né, no final de semana e voltei ontem na segunda. E eu dei uma passada no 1º de maio do Vale do Anhangabaú, eu achei bastante, né, desculpa o termo, deprimente, né, do que deveria ser um 1º de maio. Eu queria saber como que foi o 1º de maio aí de BH. Então, bom, às vezes os atos são aquilo que a gente gostaria, né? Mas acho que a gente precisa, inclusive, não sei se foi esse o seu sentimento aí com São Paulo, né? Você achou que estava vazio demais, não entendi o porquê que você ficou chateado com o ato. Mas eu acho que, assim, a gente precisa sempre tentar
Não sei se é exatamente por isso que te chateou, assim, pelo volume de pessoas. Não, porque tava esvaziado, tava despolitizado, porque parecia um showmício, não parecia um ato político. Uhum, E né, até a própria militância, né, que a gente. Na verdade, eu fui pro ato cobrir. Porque uhum, se eu pudesse escolher um ato para ir, eu iria no ato da Praça da Sé, né? Mas como por razões particulares eu não fui pro ato da Praça da Sé, né? Fui fazer a cobertura no ato do Vale do Iangambaú. Mas a questão é que eu achei bastante esvaziado, bastante despolitizado, né? O ato e por isso que eu usei o termo deprimente, né? Eu não esperava algo para além disso, o que não me deixou chateado, mas eu achei bastante fraco, né? Frente aos uhum. desafios que a gente tem que enfrentar. Entendi. Enfim, eu acho que a gente tenta sempre construir o 1º de maio de forma a fazer avançar a consciência do trabalhador sobre essa data, né? E, bom, aqui a gente trabalhou para ter um ato único, né? A gente, historicamente, em BH, a gente tem uma missa, né, que o Sindicato dos Metalúrgicos de Contagem organiza junto com o setor mais progressista da Igreja Católica, e a Contagem, né, uma cidade da região metropolitana bastante proletária, né, uma cidade operária, várias indústrias e tudo, então é uma atividade importante que a gente esteve, né? Tivemos também 2 atos no centro de BH, e esses atos, ao final, se encontraram, né? E foi uma costura nossa para que todas as entidades e movimentos estivessem na rua, e a gente trabalhou as nossas bandeiras, né? A gente levou o nosso discurso para a rua nesse ato, e acho que nesse sentido foi importante, né? Eu acho que trazer os trabalhadores para a discussão sobre o mundo do trabalho, isso é sempre importante, assim. A gente discutiu principalmente, né, a questão da revogação das reformas, que é algo essencial, o aumento real do salário mínimo, a redução de jornada, o pagamento do piso da enfermagem dos professores, discutimos a manutenção, né, e o avanço nas políticas do SUS, na defesa dele 100% estatal e que haja mais investimento. Enfim, discutimos, né, a questão do fim da mineração predatória, porque Minas Gerais é um estado que sofre muito com a mineração. Então, diversas bandeiras, assim, debatemos o fim dos despejos, né, que a gente tem uma parcela da classe trabalhadora morando em ocupação ou em situação de precária de moradia por conta dos baixos salários e do desemprego. Então, foi amplo nas defesas, foi amplo no sentido da participação nos movimentos, então acho que foi um 1º de maio vitorioso. Não tinha um contingente que a gente gostaria, mas esse trabalho é um trabalho cotidiano que a gente precisa fazer, né, de mobilização da nossa classe. E agora é isso, né? Essas bandeiras e essas lutas não podem ficar só no 1º de maio, né? Isso precisa ir para o dia a dia das entidades sindicais, assim. E em BH foi um pouco nesse sentido. Certo. E outra questão que a gente precisa conversar aqui é sobre a questão da burocratização dos sindicatos, né? Como que a gente. Por que desse problema e como enfrentá-lo? Bom, depende de quem está à frente do sindicato, eu acho, né? Essa questão. Quando quem está à frente do sindicato está ali para fazer a luta, né? Está ali com o objetivo de educar a classe, de desenvolver as lutas, né? Está com o objetivo de transformar de fato o mundo do trabalho, eu acho que esse risco da burocratização ele está afastado. Agora, o problema é que alguns sindicatos caem nisso, né? Assim, na verdade, alguns, eu estou sendo gentil, né? Uma parcela grande do movimento sindical acabou caindo nisso, né? Então, eu acho que cabe a gente disputar mesmo, assim. Acho que nós do MLC, nós defendemos o sindicalismo classista, combativo, defendemos a construção do socialismo como alternativa para os trabalhadores. Então, é incabível para nós você ter alguém no movimento, algum dirigente nosso em algum sindicato que não esteja disposto a ir para a base, a dialogar com os trabalhadores, a tocar as greves, a fazer avançar a consciência desses trabalhadores com relação não só ao mundo do trabalho e a seu acordo coletivo, mas sobre a política como um todo. Então, acho que quando você tem uma perspectiva numa luta, numa revolução, em algo maior,
esse risco da burocratização ele se afasta, né? Agora, quando você tem uma despolitização no movimento sindical e você tem dirigentes sindicais descompromissados, né, com a luta dos trabalhadores, esse risco vai aumentando, assim. E eu acho que, enfim, se isso acontece no seu sindicato, né, falando para quem está nos assistindo, eu acho que o caminho é um só mesmo. É organizar os colegas e ir para cima. A gente não pode ter um dirigente sindical que fica encastelado no sindicato, que fecha acordo a quatro paredes com chefia, que não se propõe a ir para a base discutir, que não se propõe a ouvir a categoria, que não se... Enfim, nós não podemos ter sindicatos que não são democráticos, que não têm eleições regulares, tudo isso a gente tem que combater no dia a dia do movimento. Então, acho que a burocratização sindical, ela ganha espaço quando a gente não tem uma categoria consciente do papel do sindicato, consciente da importância do sindicato nas lutas gerais da sociedade, que não enxerga o sindicato como um instrumento de luta, de transformação, porque quando a base, né, dos trabalhadores tiver essa percepção do sindicato, os burocratas vão ser expulsos dos sindicatos. Acho que essa é uma tendência. Então, cabe a gente que tem essa visão da transformação, né, do sindicalismo e, enfim, do país, a gente trabalhar esse processo de conscientização dos trabalhadores mesmo, né? A gente está no dia a dia dos movimentos. Então, um sindicato que está com uma direção peleira, ele, né, sua categoria precisa expulsar os peleiros do sindicato. Esse é o caminho, né? O problema não está na ferramenta, né? Não está na entidade. Muitas das vezes está em quem a dirige. Certo. Você falou aí de várias questões que, para além, né, do movimento sindical em si, como a discussão, por exemplo, de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, né? Você acha que é importante de se fazer essa discussão nos sindicatos ou não? Não, ou o sindicato é só algo para conseguir algo de imediato aí para o trabalhador? Erra muito quem pensa que o sindicato existe só para discutir acordo coletivo. Acho que erra muito quem pensa isso, para discutir puramente o mundo do trabalho. Até porque em política tudo se conecta, né? Então não dá para a gente acreditar, né, que o sindicato fechado em si, somente em si, vai resolver esses problemas. Vou voltar no nosso exemplo dos metroviários. A gente, durante a luta contra a privatização, em vários momentos o movimento popular foi extremamente necessário para a gente ter força para fazer os atos, para pressionar, enfim. E a gente não conseguimos vencer a privatização, passamos por esse processo e o contrato foi assinado, mas eu posso afirmar que seguramente se a gente não tivesse o apoio do movimento popular, essa privatização teria ocorrido antes no governo Bolsonaro, né? Então o sindicato está conectado com as várias lutas, isso é fundamental, assim. E aí eu acho que, falando, né, nós do MLC, que defendemos o fim da sociedade capitalista e a construção da sociedade socialista, para nós, o sindicato é uma ferramenta essencial neste avanço. Como você constrói uma revolução proletária no nosso país, como você constrói, como você rompe com essa estrutura capitalista sem ter um apoio massivo dos trabalhadores e das trabalhadoras. E não é o sindicato, então, uma ferramenta central, porque o sindicato dialoga diretamente com esses trabalhadores? Acho que é de fundamental importância, sim. E acho que sindicatos que lutam só por aumento de salário, você vai ter momentos que você vai ter ganho, que vai ter perdas, e vai ficar sempre nessa disputa. Quando, na verdade, o que a gente precisa transformar é a lógica de como a sociedade explora os trabalhadores, né? Enquanto a gente estiver trabalhando para enriquecer a minoria de burgueses, nós vamos estar vivendo de forma precária, né? A gente vai estar sempre tendo os nossos direitos atacados, enquanto quem mandar no jogo forem as elites, né? Enfim, os trabalhadores vão estar sempre sendo pisados. E a gente precisa inverter essa lógica, né? Colocar a classe trabalhadora e o povo pobre no poder. Como fazer isso sem despertar a consciência desses trabalhadores e desse povo sobre o seu papel histórico? E aí, nesse sentido, os sindicatos são uma ferramenta importante, assim como os partidos políticos, os movimentos populares. Acho que isso é fundamental. E o sindicato, tanto na luta prática cotidiana, quanto na formação política. Assim. O sindicato é um espaço interessantíssimo para você ligar teoria e prática e mostrar na vida real mesmo como é a contratação capital-trabalho
como que a classe pode pressionar os patrões dos governos para avançar nas suas conquistas. Certo. E, Pedro, e qual que é o papel do sindicato aí na luta contra as opressões, né? E como fazer essas discussões aí dentro da classe trabalhadora? Então, Guilherme, se a gente quer construir uma sociedade livre da exploração, né? Eu não falo só da exploração assalariada, só da opressão do burguês sobre o proletário. A gente quer uma sociedade em que as pessoas possam exercer, enfim, possam ser livres de fato. E para isso nós temos que romper uma série de barreiras, assim, né? E, enfim, romper com o machismo, romper com a LGBTfobia, romper com o racismo, romper com uma série de questões. E acho eu que qualquer espaço de discussão política sobre esses temas precisam ser encarados com seriedade. Então, a gente tem, por exemplo, no mundo do trabalho, a contradição de a gente ter, por exemplo, na direção das empresas, né, poucas mulheres ocupando espaços de poder. O quanto isso não se reflete também nas entidades sindicais? Então, a gente tem que também combater a raiz, né? Onde a gente atua, a gente também precisa dar voz a essas discussões e avançar esses temas, né? Então, eu acho que espaços de discussão política sobre esses assuntos são essenciais e, como eu disse, os sindicatos são uma ferramenta importantíssima para educar a classe que, no nosso ponto de vista, é a classe capaz, né, de transformar essa sociedade e educar em todos os sentidos. Então, a gente precisa encarar esses debates, né? Nós precisamos mudar a consciência nossa e dos nossos pares. Então, acho que essas discussões são válidas, enfim. Até porque, até do ponto de vista econômico mesmo, isso afeta os trabalhadores, né? Então, o racismo ele é importante para a burguesia, até para manter os níveis de exploração, né? Você criar na sociedade um discurso de que o negro é inferior e por isso pode trabalhar em condições piores, com salários mais baixos, isso interessa à burguesia. Então, nós que estamos no movimento sindical precisamos mostrar para os trabalhadores que é uma luta, enfim, complexa e necessária, né? Perfeito, Pedro. Vamos ir para esse último bloco de perguntas, falar um pouco aí sobre conjuntura nacional, né? Primeiramente, como que você está analisando essa questão da conjuntura, a política nacional, os últimos acontecimentos? Uma pergunta mais ampla, né? Claro. Bom, acho que a derrota eleitoral do Bolsonaro foi um avanço importante, né? Acho que podemos considerar uma vitória, mas nós não podemos cair no conto do vigário e acreditar que o fascismo está derrotado no Brasil. A gente viveu algumas tentativas de golpe, né, no nosso país, a última delas no 8 de janeiro, mas a gente teve o 7 de setembro de 2022, a gente teve abril de 2021, se não me engano. Então, assim, existe uma sanha, né, da burguesia, dos militares, existe uma tentativa de retirar direitos e o fascismo acaba sendo um caminho, né, para você superexplorar a classe trabalhadora. Então, eu acho que esse é um desafio grande que nós temos, né? Essa campanha pela punição do Bolsonaro, a punição dos seus cúmplices também. Acho que isso é algo importante. A gente viveu aí no país, desde a eleição do segundo turno, uma série de acampamentos e de pessoas indo à rua defender algo que é indefensável, né? Defender a morte de quem pensa diferente dele, defender a volta de um regime militar, defender menos direitos dos trabalhadores. Então, a gente precisa vencer esse discurso na consciência dos nossos. A gente teve em 8 de janeiro uma conivência grande do Estado, né, assim, de parte do Estado, né, dos militares, das polícias, enfim. Então, é uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer com principalidade. Esse papel dos trabalhadores na defesa do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso, né? Não basta também a gente achar que defender a democracia burguesa e ponto final, né? Porque existem uma série de contradições que a gente já vem falando há um tempo. Então, não é simplesmente a defesa do que a gente tem hoje.
mas seguramente é a luta para evitar que um cenário pior se desenhe, né? E eu acho que essa disputa ela é essencialmente no nível das ideias mesmo, né? Nós precisamos ganhar consciência da nossa classe, do nosso povo, para que ideias como essa não floresçam, né, na cabeça dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, acho que esse é um desafio grande, né? E do ponto de vista econômico, eu acho que algumas contradições ainda estão muito evidentes. A gente precisa trabalhar no sentido de, por fim, ou a gente sabe, né, que na sociedade capitalista o fim do desemprego é algo muito difícil, né? A gente não tem aí um país capitalista com zero de desemprego, né? Então, mas os índices atuais são gravíssimos, né? Então a gente precisa ter política de geração de emprego e renda, a gente precisa ter um aumento real dos salários, né? Porque com a inflação dos últimos anos e o aumento do custo de vida, e com o aumento de R$ 17 no salário mínimo, a classe trabalhadora está extremamente sufocada. Enfim, tem uma série de bandeiras que a gente precisa defender, né? Revogação de medidas que atacaram o direito dos trabalhadores e pautas também que avancem. Agora, acho que o enfrentamento ao fascismo, o enfrentamento a essas ideias atrasadas é o essencial do momento. Assim. Talvez seja a nossa principal tarefa. E, enfim, acho que cabe às entidades sindicais, por isso, né? Cabe às entidades sindicais discutirem nas categorias para além dos acordos salariais e das discussões econômicas imediatas, né? Porque, pense, se está difícil hoje para o movimento sindical, imagine sobre um governo ditatorial, né? Uma ditadura militar, né? Qual foi o impacto da ditadura militar nesses 21 anos de ditadura no movimento sindical? Então, nós não podemos deixar nunca recuar para isso novamente. Certo, você falou da extrema-direita, né? E dos ideais da extrema-direita. Como combater isso na prática, né? E se a esquerda como um todo vem fazendo isso? Não tem muito segredo, né, cara? Acho que é um trabalho persistente, um trabalho diário. Bom, a gente viveu aí 4 anos de governo Bolsonaro e não teve avanço na vida do nosso povo. Mas os fascistas têm seus meios, né, para mentir, para desinformar, para gerar ódio, né, dos trabalhadores com quem defende algo contrário do que a extrema-direita prega. Então, eu acho que a gente precisa de um movimento mais presente no cotidiano dos trabalhadores, né? Mais ombro a ombro e persistência, não tem segredo, né? A gente ouve falar, às vezes, sobre essa questão do trabalho de base, né? Mas não tem outro caminho. Como você convence um trabalhador que está vivendo uma situação de precarização de que existe outro caminho e que, de fato, ele está ocupando um espaço precarizado, enfim, que ele pode se organizar, lutar, conquistar direitos? Como você faz isso sem estar ombro a ombro no dia a dia e, enfim, construindo as lutas, né? Eu não consigo ver outra maneira. Agora, a gente tem que ter essa disposição e organizações que de fato queiram, né? Por isso, nós da MLC defendemos, né, você disputar as entidades sindicais, você está nos espaços, mas não se encastelar, né? Você não enxergar um sindicato de uma forma burocrática, você está no cotidiano das lutas. Porque eu acho que cabe a nós utilizar, né, enfim, no dia a dia dos trabalhadores, utilizar as ferramentas que a gente tem para fazer avançar a consciência. Então, cada luta, por menor que seja, ela é importante na disputa das ideias, na disputa da consciência da classe. Então, acho que essencialmente seria esse o caminho. Assim. Não acho que as pessoas não saibam como trazer para a luta os seus pares. Às vezes falta disposição para estar ali fazendo o trabalho. Coisa que nós da MLC defendemos e por isso a gente, enfim, está ali no cotidiano. Seja, né, numa panfletagem, numa luta sobre algo, numa greve. Esses momentos são chaves, né? Enfim, a gente vai ter o tempo todo a burguesia, as elites, né, os governos, os patrões, utilizando as ferramentas que estão ao alcance deles para convencer os trabalhadores do contrário. De que sindicato é coisa de bandido, de que sindicato só rouba, de que fazer greve é coisa de safado, de que, enfim, diversas ideias atrasadas. Então, se a gente não tiver no cotidiano de forma persistente, a gente não consegue quebrar essas ideias, né, que são implantadas na consciência da classe com o objetivo de desorganizar. Certo, você falou da questão aí
né, de não se encastelar, última pergunta, né, para a gente finalizar, o que vocês aí da corrente sindical da Unidade Popular, né, faz aí para evitar que se encastelar dentro dos sindicatos, aonde que vocês estão? Bom, acho que o principal é você ter o contato com a sua base e disposição de luta, né? Como construir um movimento que seja presente, né? Enfim, formar os nossos dirigentes sindicais, os nossos companheiros e companheiras, como a MLC se organiza, né? Nós temos a MLC em várias categorias, nas 5 regiões do país, a gente tem os nossos núcleos que servem para estudar a teoria, para planejar a ação prática. Nos sindicatos que a gente tem, a gente está sempre trabalhando na formação sindical, organizando as lutas, seja contra os governos, seja contra os patrões. Eu acho que esse é o caminho. Tem que ter disposição de fazer. Então, quem está à frente do sindicato tem que ter disposição. Não pode estar à frente do sindicato para pensar no benefício individual, enfim, não pode estar na frente do sindicato para fazer menos, tem que estar nas entidades para tocar luta mesmo, né? E para isso, acho que a melhor forma é você ter contato com a base e disposição de luta, né? Cada categoria tem suas contradições, tem suas dificuldades, e você só vai conseguir saber dos problemas se você tiver ombro a ombro com os trabalhadores, você só vai conseguir desenvolver luta se você tivesse contato e os trabalhadores confiarem no sindicato, confiarem nas pessoas que estão à frente dessas lutas. Então, o que a gente promove é esse contato, né? Essas ações que elevem a consciência dos trabalhadores, né? Que mostrem a luta como um caminho que soluciona os problemas. Então, esse cotidiano, esse dia a dia é fundamental. Então, para você fazer movimento sindical, você tem que estar na base, você tem que estar no dia a dia, você tem que estar panfletando, debatendo, você tem que estar fazendo curso de formação, você tem que estar propondo luta para resolver os problemas, você tem que estar ligado nessas situações que afligem os trabalhadores e estar sempre propondo, a partir da disposição da organização e da luta, soluções que atendam às demandas dos trabalhadores. Eu acho que esse é o caminho que a gente segue, né? Enfim, dessa forma que a gente atua. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Pedro Vieira, né? Gostei aqui do nosso papo e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Acho que é isso, Guilherme. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço também aí as perguntas, o bate-papo. Agradecer ao pessoal do Mesa de Debates que está assistindo a gente. Obrigado por assistir. Acho que é isso. A gente precisa enxergar e valorizar muito os sindicatos e o movimento sindical. A gente precisa, né, nós que temos o objetivo de construir uma sociedade diferente, nós que temos um compromisso com uma revolução, nós que queremos ver a classe trabalhadora tendo direito à saúde, à educação, ao emprego, à moradia, tendo uma vida digna, a gente precisa ter disposição, enxergar de forma diferente os sindicatos, enxergar, valorizar essa estrutura, enfim, estar o tempo todo disposto, né, a conversar com os nossos pares, a fazer avançar a consciência das trabalhadoras e dos trabalhadores e organizar essa massa em luta. Maravilha, então. Mais uma vez agradecendo ao Pedro, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aí novamente, mais uma vez, né, caso você não seja inscrito no Mesa de Debates ou se você está conhecendo o canal só agora através aí da entrevista do Pedro, peço aí que se inscreva no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe este e outros vídeos, né? Curta, comente, elogie, critique, opine esse vídeo e outros também. Também curta a nossa página do Instagram e do TikTok, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lá estarão aí alguns vídeos que produzimos aí para o canal. E também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco.
E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista e o dia também, né? Contribua aí para o nosso Pix 385 007 02800, um CPF, e quem puder, né, também contribua com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!